Agora, convido o conselheiro federal Lucas Risolini para mediar o painel Profissão e Renda na Habitação Social. É com grande prazer que eu estou aqui hoje representando a Comissão de Política Profissional do CalBR. A Comissão de Política Profissional, muitas vezes a gente, no nosso regimento tem lá escrito que a gente tem que falar de ATIs também. Mas a Comissão de Política Profissional se preocupa muito com a sustentabilidade do quê? Do trabalho. A gente sabe que muitas vezes os agrupamentos, os grupos que trabalham com ATIs sofrem para se sustentar no passar do tempo economicamente. E isso a gente vê que se fala pouco, né? A gente vê muitos grupos que se formam como jovens, sonhadores, e depois quando chega nos 30, 35 anos tem que desistir ou tem que fazer outra coisa, e isso é muito frustrante. Então a CPP ela quer discutir isso, da sustentabilidade e de fortalecimento dessas entidades, desses agrupamentos, para que se perpetuem no tempo e se multipliquem, e não nasçam e pereçam e morram. Então, isso daqui, é por isso que a gente decidiu aqui chamar o pessoal do Comulta, e é com grande prazer que eu estou recebendo eles aqui hoje. Realmente, a gente se conheceu em São Paulo, numa reunião, bem rapidamente, numa reunião da Comissão de Política Profissional. E o Comulta Arquitetura é uma startup de impacto social que transforma realidades através de reformas em comunidades e periferias, levando material, mão de obra e gestão para quem mais precisa, desde 2019. O Comulta já beneficiou mais de 1.500 pessoas e entregou centenas de reformas, sempre valorizando a produção local e a transformação social. E hoje a gente tem aqui as duas figuras do Comulta, não apenas eles dois, mas os dois representantes, que eu chamo aqui para o palco, por favor, a diretora operacional Carla Gomes, que foi a primeira estagiária do Comulta em 2021 e hoje lidera a operação de campo. E, por favor, uma salva de palmas aqui para Carla. E vou chamar também o Guilherme Mazon, o cofundador e diretor executivo do Comulta, que é formado pela USP, responsável pela gestão do escritório, planejamento e inovações tecnológicas que fazem o Comulta avançar. Obrigado a todos pela presença. Agora a gente vai dar um espaço para eles de fala. E logo depois dessa primeira meia hora eu volto aqui para o palco e a gente tem uma conversa um pouco mais informal, porque com certeza as perguntas a gente vai ter das mais variadas por aqui. Tá bom, Carlos? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, eu me chamo Guilherme, como ele apresentou, sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, de São Paulo, e sou CEO do Comulta Reformas e presidente do Instituto Comulta. Então, nós somos ao mesmo tempo um negócio de impacto social e um instituto, e a Carla também, que é minha colega, vai falar bastante aí para frente de como realmente tocar a operação, né, que é esse desafio grande. O Comulta Reformas ele é um negócio de impacto social localizado em São Paulo. Eu queria aqui pontuar, né, talvez não sejam todos que estão acostumados com a ideia de negócio de impacto. Quando a gente fala negócio, muitas vezes vem a ideia de um negócio mais convencional, que seja lucrar com o social, né? Mas a ideia do negócio de impacto social é exatamente usar a potência que é da periferia, né? Então, a periferia ela não é só carência, né? Mas ela também traz essa potência. Ela elege, né? Ela consome, ela gira o mercado, né? Então, é usar essa potência para gerar um impacto social. E isso também potencializar ali o legado que o impacto vai ter, né? Então, isso ser perene, né, e contínuo. Hoje a gente tem um déficit habitacional qualitativo de 26,5 milhões de residências no Brasil. Quando eu falo desse número, muitas vezes eu sinto que dá para ter uma noção do tamanho, né? Parece muitas casas, né? Mas eu sinto que ainda não é palpável o tamanho desse desafio, então eu gosto de colocar que é 1/3 das casas no Brasil. Então muitas vezes quando você for olhar por aí, 1/3 das pessoas vão estar lidando com algum tipo dessas patologias ou ônus excessivo, né, de aluguel. Então a gente vê não só a escala desse desafio, mas também a urgência que ele tem. E até trazendo alguns dados, quando a gente começou a atuar, esse déficit ele era menor, ele era de 19 milhões, se eu não me engano, então ele é um déficit que tem crescido, apesar da atuação, né, de diversos negócios, apesar das políticas públicas, ele é um déficit que tem crescido. E hoje também com os desafios climáticos, ele é ainda mais complexo do que ele era quando a gente começou.
Eu gosto de trazer essa foto porque normalmente quando a gente fala de negócio de impacto, a gente fala a nossa missão é combater o déficit, mas eu sinto que a maioria dos negócios, eles começam não necessariamente por conta daquele número, mas sim porque a gente quer trabalhar com essas famílias periféricas. Então a gente quer trabalhar nesse contexto dessa casa de periferia, ouvir essa família, trazer um pouco do que é a profissão do arquiteto para essa família que nunca teve acesso, e que eu sinto que a profissão do arquiteto é sobre isso, de você estar trabalhando com as famílias e gerando qual é a melhor solução construtiva que vai contemplar as demandas daquela família, né? Quando a gente olha para essa moradia, essa é uma das casas de das beneficiadas e também clientes do nosso escritório. Ela é mãe solo de 2 crianças, tinha uma renda de 2 salários mínimos. A casa ela herdou da família dela, né? Então é uma casa antiga, de tijolinho de barro, o chão era de terra, né? Então isso traz diversas consequências para essa família, né? De precariedade, né? De não conseguir utilizar esse cômodo. E é sabido, né, que claramente, né, esse cômodo vai trazer consequências para a saúde, segurança. Então, quando a gente está falando de moradia e direito à moradia, a gente não está falando só de casa, né, não está falando só das paredes, da questão construtiva, mas sim a gente está falando de saúde, segurança, de desempenho escolar, educação, né? E um dos que eu gosto muito de trazer aqui, porque eu acho que é um dos que eu mais aprendi na prática, a gente também está falando sobre autoestima e perspectiva de futuro. E isso não é uma questão supérflua, vamos dizer. A gente vê na nossa prática o impacto que tem essas melhorias, então o ânimo que essa família tem de antes da reforma e de depois em estar investindo em sua casa, está tendo perspectiva, muitas vezes a gente ouve, né? Agora eu vou poder comprar minhas coisinhas, não vai estragar meu móvel, não vai estragar meu eletrodoméstico. Autoestima também dos filhos, né? De trazer um coleguinha em casa, poder trazer, né? Ter essa sociabilização diferente. Então, às vezes a autoestima parece que é um pouco depois, né? De saúde, educação, mas eu sinto que é tão importante quanto para essas famílias. E aqui a gente traz, né? Conforto em casa não é um luxo, é um direito. E eu sinto que o direito à moradia ele vai além de só ter um piso, só não ter umidade na parede, mas sim é o direito a poder também sonhar com a sua casa e ter meios de chegar lá. E eu acho que através das assessorias técnicas, através da atuação do arquiteto na periferia e de obras planejadas que a gente consegue proporcionar isso para essas famílias periféricas. Alguns dados, né, hoje 82%, né, das obras no Brasil são feitas sem arquiteto ou engenheiro. Esse foi um dado que quando eu me formei, para mim era chocante. A gente está formando 100%, né, dos arquitetos e engenheiros para atuar só com 18% das obras no Brasil. Para mim, isso era inaceitável, a gente ter tantos arquitetos se formando e a gente não está pensando essas construções, não está atuando com essas construções, né? E um outro dado que eu acho que é ainda mais revoltante é que essas casas, né, que são autoconstruídas, né, muitas vezes sem esse auxílio do arquiteto, acaba gastando ali 30%, né, que seria 1/3 do seu valor de forma desnecessária, né? Então a gente vê as famílias que são mais vulneráveis tendo que pagar mais pela mesma solução, né? Então isso para mim, como arquiteto e como alguém que cursou uma faculdade pública, era inaceitável e é ainda até hoje. Alguns outros dados também, ao falar dessa potência, né? 167 bilhões é o potencial de consumo da periferia hoje, e 3,4 milhões de pessoas querem investir em suas casas. Eu gosto de trazer esse dado porque quando a gente olha para o caso, né, da nossa cliente beneficiária, o que impede, né, essa família de conseguir fazer a melhoria, né, que a gente viu ali no slide, a melhoria em suas casas, né, sendo que eles têm esse interesse, né? Então a gente buscou como ter uma atuação, né, profissional que atue com impacto social positivo, né? Eu até queria trazer uma fala, né, que eu acho que muitos de nós que atuam com o impacto já ouviu. Eu não sei se algum de vocês aqui já ouviu isso também, mas tem muita gente que muitas vezes fala assim, mas na periferia o pessoal compra carro, compra TV, compra iPhone e tem a casa no bloco ainda, né? Então o que impede essa família de conquistar essa casa, né? Então foi isso que a gente, ao entrar na periferia, foi sentir, né? E eu acredito que na solução que a gente traz é um pouco da resposta do que acontece, né? Que eles conseguem consumir, conseguem conquistar muitas coisas, vamos dizer, de bens materiais, mas muitas vezes a melhoria em suas casas é um pouco mais distante, né? E eu acho que o arquiteto é um ponto central nesse desafio.
Na nossa solução, o que a gente entendeu? Quando a gente começou a atuar, a gente viu que existia já autoconstrução, existiam pessoas já fazendo reformas, né? Então os pedreiros do bairro, as próprias famílias, porém era uma dinâmica que ainda tinha suas falhas, né? Então, tanto para a família era difícil fazer a reforma, porque muitas vezes você precisa pagar à vista, você não tem, você consegue parcelar no depósito, mas o pedreiro já recebe à vista, não tem garantia em cima do serviço, né? Não tem contrato. Então muitas famílias acabavam tendo muito retrabalho, muito gasto desnecessário. E no lado da própria equipe também era um desafio, porque o trabalho dele é mais a execução em si, então existe uma dificuldade de orçamentação e também de receber os valores, né? Muitas vezes tomando calote das famílias ou havendo atrasos ali na obra. Então a gente montou a solução que seria oferecer uma solução completa para a reforma, então utilizando, né, já oferecendo mão de obra, todo o material já cotado dentro do orçamento e a gestão feita por arquiteto. E aqui eu queria trazer uma especificidade do nosso trabalho. Qualquer um aqui que já trabalhou com obra sabe o desafio que é fazer um orçamento preciso e enxuto que não vai ser alterado durante a sua atuação. Isso é um desafio que a gente se impôs, né? Desde o início a gente sabia que as famílias não têm como, a partir do momento que elas se prepararam para ter um gasto, né? Se prepararam financeiramente para ter um gasto, no meio da obra, né? Com a casa ali em reforma, ela parar e ter que encontrar formas de achar mais recurso, né? Então a gente se impôs esse desafio, e isso também mais para frente a Carla vai trazer através das tecnologias que a gente teve que desenvolver para ter a resposta, né, de conseguir oferecer um orçamento que não é extrapolado, né, com uma grande margem, e que também ele não se altera durante a obra, independente dos imprevistos. Uma parte muito importante do nosso trabalho, né, a gente entendeu que já existia essa dinâmica local, então a gente viu que o Comuta não poderia entrar na comunidade para substituir essa dinâmica, né, entrar pegando os trabalhos, né, dos pedreiros periféricos ou fazendo uma compra ali de atacado, né, e não fomentar essa economia local. Então, em nossas obras, a gente viu como primordial aprender e também contratar em nossas obras os pedreiros das comunidades e fazer a compra dos materiais nos depósitos locais também, fomentando a economia, né, e tendo uma segunda linha de impacto, né, na nossa atuação, porque o recurso fica no território onde a gente atua. Um desafio também que é muito grande quando a gente trabalha com periferia, que a gente está trabalhando com melhorias em casas de famílias que vão morar na casa durante a reforma, então não tem como você tirar a família, né, igual programas aí de TV, né, tirar a família, fazer a reforma em uma semana, né, então você tem que entender a dinâmica familiar dentro dessa reforma. Então muitas vezes a gente cria, né, os kits de reforma, cômodo a cômodo, para que a gente não interfira tanto nessa dinâmica familiar. A gente sabe que as casas já não são tão grandes, as famílias acabam ocupando, né? Então essa ideia veio de otimizar a obra, então conseguir fazer uma obra rápida nesse cômodo e ao mesmo tempo a família não ter que se deslocar, né, encontrar outra moradia durante esse processo que prejudicaria o acesso, né, o acesso a essa solução. Hoje o nosso modelo de negócio ele é baseado em três principais frentes, né? Uma delas que é a venda direta de reformas, né, que é destinada a famílias, né, que conseguem pagar por essa obra, né, e que querem fazer essa contratação. Então, entendendo que o público periférico ele também é uma potência, ele também merece, né, poder conquistar ali o porcelanato em sua casa, a bancada de mármore, né, eles também têm esse sonho. Não é só em resolver a umidade, né, mas também ter uma casa que ele tem orgulho, né? Mas que também dentro da periferia ela é diversa, então era necessário a gente atuar nessas três frentes, né? Então também tendo para as famílias que não têm acesso, né, não têm renda, né, para estar contratando, a gente está atuando via doações de reformas, né, e que não coloca esse morador, vamos dizer, não tira o protagonismo dele na obra. A gente sabe que a casa é dele, né, a casa em que a gente está entrando é de uma família que tem sua dinâmica, tem seus sonhos. Então, normalmente, mesmo na doação, a gente casa, né, quais são as premissas do projeto de doação com as prioridades dessa família, né? Então, ela tem voz ativa na definição do escopo, nos acabamentos, qual que ela acredita que seja o cômodo prioritário, né? E hoje também a gente tem trabalhado, né, em alguns projetos, estamos iniciando, né, a atuação com o poder público, porque a gente vê que muito do que a gente vai resolver, principalmente por conta da escala desse desafio, é através do poder público, né? Eu fiquei muito feliz ontem ouvindo o secretário, né, a respeito do Minha Casa Minha Vida
melhorias, né, mas acredito que os negócios também têm que ter um papel central nessa atuação para realmente garantir ali que o impacto vai chegar e vai ser duradouro, né, com garantia. Atuando diretamente, né, nas vendas de reforma, a gente atua então com financiamentos, vão desde organizações filantrópicas, né, que fazem o financiamento, né, o parcelamento em 36 vezes no boleto, com juros de 1% ao mês, né, então são fundos, né, e ONGs que fazem esse financiamento para a gente ter uma parcela que é acessível, e também alguns financiamentos com bancos populares, né, que o juros já é um pouco mais alto, mas que também a abrangência é maior, né, do que normalmente com essas ONGs. Ainda a atuação, né, quando a gente vê 82% das obras não contam com arquiteto, então essa atuação ainda é um oceano azul, ela tem seus desafios por ser, né, esse oceano azul, mas também tem muitas oportunidades, né, que se a gente se dispõe a trabalhar isso, a gente consegue também desenvolver, né, nossa atuação como arquiteto. Na doação de reformas é entender, voltando, né, na potência da periferia, né, ela, ao mesmo tempo que tem essa carência, né, ela tem a potência, então a gente conecta essas potencialidades com também reformas doadas, que muitas vezes são através de ONGs e também com parceria com empresas, né? Então a gente tem programas de voluntariado corporativo, que vai unir, né, o interesse da empresa com essa doação das reformas, programa de reformas para casa de funcionários, então muitas empresas muitas vezes não têm noção que 1/3 ou muitas vezes metade dos seus colaboradores vivem em condições inadequadas, né? Então a gente oferece também o diagnóstico da casa desses colaboradores, né, atrelado à reforma, né, à melhoria dessa casa, né, e a gente entende que isso impacta no desempenho, na qualidade de vida e também o que a gente chama, né, de turnover, né, que é muitas vezes a troca dos funcionários. Também trabalhamos com doações livres em territórios de interesse, então muitas vezes com ONGs, né, Gerando Falcões, Habitat, fazem doações e a gente executa. E hoje em dia um desafio que eu sinto que é primordial, que são as adaptações climáticas. A gente está correndo atrás de um desafio que é de 26 milhões, mas que hoje em dia com as questões climáticas já é um desafio ainda mais complexo do que era só trabalhar as patologias, só trabalhar essas questões estruturais. A gente tem novos desafios, ondas de calor, tempestades diferentes, né, mais intensas do que antigamente, alagamentos, inundações, tudo isso que a gente tem visto nos últimos anos e que a gente sente que não só é frequente, mas a perspectiva também não é muito positiva em relação às questões climáticas. E no B2G, né, que a gente chama, que é através das parcerias com o poder público, a gente entende que isso tem que ser atrelado a um programa, né, que venha com as melhorias habitacionais, seja via principalmente com doação, né, para as classes, para o pessoal que não tem como se endividar, né, não tem essa renda, né, para se endividar, mas tem a necessidade, e também os programas de financiamento, que daí é na ideia de também auxiliar essas famílias até a conquista do sonho, né, da casa do sonho, a casa que ela vê, né, na TV, muitas vezes na casa do patrão, né, mas sempre com um arquiteto, né, com essa assessoria tendo um ponto central, porque a assessoria que vai garantir que essa intervenção ela é duradoura e que essa família muitas vezes antes de terminar o financiamento não vai estar lidando de novo com a patologia por ter aplicado uma solução que foi inadequada ou que não teve essa garantia a longo prazo. Eu acredito, é comum, né, perguntarem como que a gente se sustenta hoje, né? A gente é um escritório que se sustenta 100% com atuação em periferias e comunidades, então a gente não costuma fazer, né, aquele modelo de eu trabalho com alto padrão e muitas vezes faço um trabalho mais caridoso, né, com a comunidade. A gente atua 100% em comunidades e isso é um desafio que a gente se colocou desde o início, então a gente cobra essa taxa, né, nas vendas. Hoje em dia já é até menos, a gente cobra de 18% a 30%, e nas doações também 20% a 25% do valor da obra fica para o escritório para fazer a sustentabilidade. E esses números não são por acaso, né? A gente montou o escritório, né, pensando neles e também com base naquela pesquisa de que uma obra autogerida vai muitas vezes gastar 30% a mais, né, do que uma obra com uma gestão de arquiteto e engenheiro, e muitas vezes não necessariamente vai chegar no resultado que aquela família estava esperando. Nossa atuação começou em 2018, né? A gente gosta de mostrar um pouco da história, porque quando a gente apresenta assim parece que a solução já veio pronta, mas foi um desenvolvimento de longa data, a gente já bateu com a cara na parede várias vezes, saímos da faculdade, né, com
todo aquele conhecimento da universidade, entramos numa comunidade para entender onde que era nosso lugar, né, dentro dessa comunidade, né, dentro das dinâmicas. Então, em 2018, a gente oferecia projetos, né, para as famílias, também parcelado. Fizemos diversos projetos, né, era o que a gente sabia fazer na época, mas logo a gente entendeu que aquela família ia comprar o projeto hoje, ia demorar anos para conseguir executar, muitas vezes quando ela fosse executar já era outra solução, e muitas vezes o próprio pedreiro que essa família contratou, né, a primeira reforma que a gente ia ter do projeto, o pedreiro que ela contratou não só não entendeu o projeto, como também fez um orçamento incorreto, então ela achou que com R$6.000 ela ia executar o projeto e acabou executando nem metade do que havia sido planejado. Então a gente entendeu de cara que a gente precisava partir para essa gestão, a gente precisava desconstruir um pouco a nosso entendimento de arquitetura, né? Então enxugar um pouco o produto, né, que o arquiteto entrega e entender o que a periferia está buscando do arquiteto, não necessariamente o que o arquiteto quer entregar para a periferia. Então isso é primordial e até hoje a gente leva isso em consideração, né? Será que eu preciso realmente fazer esse corte, essa planta, esse 3D? É isso que vai onerar mais o meu orçamento? Eu vou conseguir fazer menos com o mesmo recurso? O que essa família está buscando? Ela está buscando ter a casa saudável, né? Então, como que a gente consegue desenvolver o escritório para fazer isso acontecer de forma acessível? Aqui em 2020 a gente participou, né, da aceleração da Artemisia, que foi essencial também para a gente começar. Muitas vezes eu até digo, se vocês querem fazer um negócio de impacto, uma ONG, as acelerações são muito interessantes para você desenvolver, porque muitas vezes a gente sai da faculdade, né, ou tem nossa atuação de arquiteto, né, mas a gente ainda não sabe muito bem ser empreendedor, e é muito importante a gente estar aprendendo a ser empreendedor e ao mesmo tempo arquiteto, né, e como essas duas coisas se unem. A gente conseguiu ser destaque, né, nessa aceleração com a nossa ideia, né, e solução. Teve um capital semente que ajudou muito a gente a ter esse caixa no começo, né, desenvolver algumas soluções. E em 2021 eu vou passar para a Carla, porque ela já entrou no desafio ali, topando acompanhar as obras, né, tocar, e vocês podem ver que em 2020 a gente tinha feito 10 reformas, e em 2021 já foi 114 obras, né? Então vocês imaginam o desafio que a Carla estava envolvida aí, né? E pessoal, bom, teve esse salto porque eu entrei no escritório, obviamente. Eu entrei como a primeira estagiária, mas aí hoje eu sou arquiteta pela USP e urbanista social pelo INSPER. Então, 2021 foi um ano muito importante porque a pandemia ela escancarou a realidade habitacional para muita gente que não tinha noção sobre isso. Porque como é que você fica em casa com segurança e conforto para respeitar uma quarentena se a sua casa tem umidade, se ela não é iluminada o suficiente, se ela não tem ventilação necessária ou se ela não tem nem as instalações elétricas para você trabalhar de casa. Então, nesse contexto, muita gente passou a procurar a gente tanto para comprar reformas, para readequar suas casas para poder trabalhar de casa, quanto outras instituições procuraram a gente para doação de recurso e a gente atender as pessoas que estavam mais vulnerabilizadas. E aí foi nesse ano que a gente fez o nosso primeiro projeto fora da cidade de São Paulo, foi no Guarujá, em parceria com a Habitat. E aí, nesse ano, veio muito reconhecimento das mídias, a gente saiu em jornais, revistas, porque realmente era uma situação muito crítica para as pessoas que tiveram que ficar dentro das suas casas. Às vezes, sair para trabalhar, para as pessoas que têm a casa tão precária, é um pouco de escape daquela realidade. E aí você tem que conviver ali, trouxe tudo isso à tona para pessoas que não tinham a consciência dessa realidade. E aí eu vou passando ano a ano para a gente mostrar como a cada ano foi sendo acrescida uma nova experiência no escritório. A gente começou um piloto de reforma de colaboradores com a Votorantim e a gente também foi em estudo de caso por executivos estrangeiros da Fundação Dom Cabral. Era uma turma de MBA que veio conhecer o território, foi lá com a gente, visitou algumas obras também que a gente fez. Isso foi muito importante para a gente ganhar outros reconhecimentos, né, na Folha de São Paulo e também uma matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que isso levou um conhecimento bem mais amplo da gente no Brasil.
Já em 2023, a gente deu outro salto para 144 reformas realizadas. A gente fez um projeto com o FICA e o padre Júlio Lancelotti para a reforma de algumas unidades habitacionais que eles dão para o pessoal, para as pessoas em situação de rua, exato. E a gente fez a nossa primeira parceria com o Poder Público, que foi o projeto piloto do programa Pode Entrar, da Prefeitura de São Paulo. A gente fez as 2 reformas iniciais e esse programa está agora em andamento lá em São Paulo. Nesse ano também a gente fez o programa de reparo e adaptação pós-desastre em parceria com o Habitat lá em São Sebastião, por razão daquelas chuvas intensas. E a gente atuou numa comunidade que teve alagamento, então as casas ficaram, mas ficaram muito precarizadas. Então a gente fez todo um trabalho de impermeabilização de paredes, recuperação das fachadas, instalação de comportas e instalação de filtros para tratamento da água que ficou contaminada. Em 2024, a gente já realizou 162 reformas, fizemos outros projetos e agora mais ligado à questão da resiliência por conta das mudanças climáticas. Então, a gente tem trabalhado com a instalação de telhados termoacústicos para melhorar a temperatura dentro da casa e também a renovação de instalações elétricas, porque tudo que é muito precário nesse sentido aumenta a conta das pessoas, ou então é um perigo de incêndio, né, por curto-circuito. E a gente iniciou também a nossa parceria com Gerando Falcões na comunidade de Barra de São Miguel, lá em Guarulhos. Esse ano foi também muito importante porque, além de outros reconhecimentos midiáticos, a gente saiu no SBTV, no programa Giro Econômico da TV Cultura, a gente também foi um dos premiados do Prêmio Periferia Viva 2024, como assessoria técnica, e a gente foi uma das 6 iniciativas do Brasil que foi premiada com o selo Periferia Sem Risco, por conta dessa nossa atuação com as melhorias. Hoje estamos aqui, 2025, a gente já tem projetado essas reformas, cada uma num nicho específico, né, para um grupo específico. Com o Instituto Cirela são 25 obras para colaboradores da Cirela. Com a Gerando Falcões são 43 obras também lá na Barra de São Miguel. Com a Gale são 35 obras direcionadas a mãe solo e chefe de família. Com a Habitat são 40 obras em Heliópolis, com a participação do voluntariado corporativo. E com a Leroy, a gente está fazendo um projeto piloto de 2 obras com reforma de colaboradores e com perspectiva também de se expandir fora do estado de São Paulo. Então, aqui mostra um pouquinho de como foi esse processo. Não foi algo assim de um dia para a noite, como o Guilherme falou. A cada ano a gente ia somando uma nova experiência, uma nova forma de atuação. E aí agora, para 2025, a gente tem a perspectiva de 200 reformas. Além dessas que eu mostrei para vocês, tem também as reformas da área comercial, né, as reformas vendidas. Hoje o Comuto é um dos maiores escritórios de melhoria habitacional do Brasil. A gente já realizou mais de 600 reformas, mais de 2.000 pessoas foram impactadas. A gente tem mais de 30 pessoas que têm renda diretamente com o escritório. Além do time administrativo, a gente tem 7 equipes fixas que trabalham com a gente. E mais de 6 milhões em faturamento. Hoje a gente está lá em São Paulo, na região sul, ali na região de Interlagos, mas a gente também atua em outras cidades, em parceria com outras instituições, né, com a Habitat, com a Gerando Falcões. E agora a gente tem essa perspectiva também de extrapolar o estado de São Paulo. Estamos aí nessa nova aventura. Nosso time hoje é composto por 3 diretores. Tem o Sidney, que é diretor de marketing, ele não está aqui com a gente, mas ele é responsável por toda a comunicação, estabelecimento de parcerias e marketing do escritório. O Guilherme, que faz a parte administrativa, contratos e orçamentos, e eu, que fico com a parte mais legal, que é a operação das obras. Então, tudo que é problemático, tudo que dá BO assim, de última hora, eu estou ali. A gente tem a Karen também, que faz todo o atendimento ao público, ela recebe essas pessoas que querem fazer a compra da reforma com a gente. A Juliana é arquiteta e faz a parte de orçamentação e venda. A Jussara, que é meu braço direito, te amo, Jussara,
Ela acompanha as obras comigo. E a Angelina é estagiária de projeto e acompanha a Juliana. E aí a gente cai numa coisa. Vocês podem observar que a gente faz um volume muito alto de reformas por ano. Dá em média umas 15 obras por mês. E aí tem duas questões. Nós somos um time muito enxuto para operacionar tudo isso. E não temos muita margem para desperdício, para aumento de orçamento, porque as pessoas que procuram a gente para comprar reforma não têm essa margem para pagar mais. E os nossos projetos B2B também têm um orçamento muito fechadinho. Então, para tentar contornar isso, a gente desenvolveu as nossas próprias tecnologias. Então, nós temos uma planilha de orçamento do escritório, que a gente consegue orçar as obras com muita facilidade, em poucos minutos. E também temos os aplicativos que ajudam a gente a fazer a gestão dessa obra, desde a captação do cliente ou a entrada do beneficiário, até a prestação de contas. Então, ali eu consigo controlar em que ponto está a obra, quanto já gastou, se eu já estourei o orçamento, se ainda tenho alguma reserva. Então, isso facilita muito, porque são muitas obras. Então, eu consigo ter essa visão geral a partir do aplicativo. E a planilha, além dessa orçamentação rápida, a gente consegue fazer, a gente também consegue incluir já contratos. Então, tudo fica muito automatizado com ela. Então, aí, a partir desse desenvolvimento, a gente tem um processo na área B2C, que é quando os clientes chegam no sistema de funil, a gente faz um pré-orçamento para essa pessoa ter uma noção de quanto seria a obra dela. Ela aprovando esse pré-orçamento, a gente passa então para a visita, e aí a gente faz o orçamento oficial a partir das nossas observações e necessidades da obra, e também do que a pessoa traz como prioridade para a gente. E aí, ela aprovando e fechando o negócio, a gente passa para todo o sistema de escopo da obra, abertura, até a prestação de contas para o parceiro financiador. No B2B muda um pouquinho, porque a gente já parte para a visita para fazer o diagnóstico das pessoas que vão ser atendidas. Aí a gente traz e faz uma avaliação e seleção com os parceiros para definir as prioridades, quem vai ser atendido primeiro ou se vai ser atendido. E aí, a partir daí, a gente faz o orçamento, um plano de trabalho com todo o cronograma de obra, e aí tem o acompanhamento e a prestação de contas também para os parceiros. As principais ferramentas que a gente tem usado é o Google Planilhas, o AppSheets, que é como a gente faz os aplicativos, o Fotos e o Drive para guardar os registros, né, fotográficos e documentos, e o Magic Plan, que é um aplicativo de desenho que a gente usa para fazer as plantas ali na hora da visita. E aí agora a gente tem esse nosso maior desafio, como gerar mudança que deixa legado. A gente entende que tudo que a gente já fez até agora tem um impacto enorme, mas a gente entende também que a gente só arranhou a superfície. Numa realidade de 26 milhões de moradias que estão inadequadas, o que a gente fez até agora é uma parte muito pequena. E aí a nossa insistência é como deixar legado, como fazer mudanças mais estruturais e também ser uma referência para outros negócios que queiram seguir nessa aventura, nesse caminho. Aí a gente propõe algumas coisas que já estão acontecendo também, então a gente quer reafirmar que há necessidade da política pública, da parceria com o Estado, para a gente poder escalonar essa atuação. A gente defende que isso seja incluso na academia, principalmente nos cursos de graduação. A gente vê muito pouco sobre isso, então as pessoas se formam e saem sem noção do que tem aí fora, né, da realidade que tem fora. A gente defende muitas acelerações, como o Guilherme falou, isso também foi um ponto importantíssimo para o escritório crescer e se sustentar. Então, o fomento de novos negócios a partir das acelerações é muito importante. A gente defende também o fundo econômico para a melhoria habitacional, não só para as reformas em si, mas também com concedimento de crédito para que as pessoas possam ter acesso e sustentar seus escritórios numa hora emergencial, ter essa possibilidade, porque a gente sabe que é muito difícil o acesso ao crédito por pequenas empresas, principalmente trabalhando com comunidades. E
um plano de trabalho duradouro. Então, quanto mais editais do CAL focado em melhorias tiver, melhor, e isso também democratiza muito o acesso. Esse é o nosso lema, transformar vidas, um lar de cada vez. E eu acho muito importante deixar aqui a nossa principal mensagem hoje, eu acho que é falar que é possível a gente trabalhar com comunidades, unir o propósito com a nossa profissão. Eu saí da faculdade achando que eu faria isso como um hobby nos meus finais de semana, e poder ter essa possibilidade de unir a minha profissão com um propósito que eu acredito tanto é muito gratificante, apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil, mas é muito gratificante e a gente quer mostrar que existe esse caminho para vocês. E é isso. Sigam a gente aqui. Aqui tem um Linktree que tem várias formas de contato, Instagram. A menina que fica apresentando lá, por mais que não pareça, sou eu, as reformas, o processo todo. E é isso. Obrigada, gente. Guilherme, Carla, agradeço a vocês, né, por estar aqui nesse momento da nossa Comissão de Política Profissional. Está aqui meu colega César, está por aqui também, que é o relator aqui do evento, representando a comissão. E eu queria, bem, para introduzir, eu não atuo com habitação social, mas eu venho de uma família que precisou durante, pelo menos a família que eu conheço do último século, as 3 gerações da minha família, que sempre precisou, né? Eu sou neto de uma mulher que saiu do interior da Bahia e foi para Salvador. Em Salvador foi morar no Alagados, a favela do Alagados, que é na Ribeira, que tem aquela sorveteria famosa, é na Ribeira, na Cidade Baixa. Então foi uma palafita que ela morou. Meu pai morou nessa palafita. Eu morava no mesmo terreno da palafita, mas não era mais uma palafita, tinha um aterrado, mas era casa de alvenaria, sem reboco, com janela de madeirite, mas era um grande crescimento para essa família. Minha primeira infância foi nesse contexto. E hoje eu estou aqui com o conselheiro federal do Ceará, que poderia ser imaginável para minha família. Mas eu quero dizer com isso eu lembro muito do Darcy Ribeiro, que falava agora que se fala muito de soberania, né, mas ele falava da civilização brasileira, que muitos povos têm esse pensamento de civilização, e muita dessa civilização brasileira eu acho que se perdeu por falta de reconhecimento. O capital humano que a gente teve no Brasil durante esse último século sempre foi gigantesco, né? Na verdade, durante todo o período do Brasil, toda a história do Brasil, mas a gente sabe que foram nos últimos 30, 40 anos que o Brasil deu um salto, por mais problemas que o nosso país ainda tenha, ainda é um salto qualitativo absurdo se comparado com antes dos anos 80, né, em relação à saúde, expectativa de vida, a PIB, desigualdade social e etc., redução da desigualdade. Aí falando todo esse contexto, eu pergunto para vocês com certeza, vocês não trabalham só, vocês acabaram de falar, melhorando vidas, um lar de cada vez, vocês defendem um povo, né? A história de um povo. Com certeza vocês esperam que seja um povo feliz e orgulhoso, né? No futuro. Como é que vocês, então, conseguem chegar para os gestores? Como é que vocês conseguem justificar para os gestores? Vocês têm conseguido aumento dos números, graças a Carla, né, que entrou no escritório. E como é que vocês têm conseguido convencer esse pessoal, mostrar que os gestores vão ganhar capital político e a comunidade relacionada a esses gestores vai crescer economicamente e socialmente? Eu acredito esse é um desafio novo assim para a gente está trabalhando isso, né? Mas eu acredito, até um pouco da fala que eu tive em algumas mesas anteriores, né? Que a política pública ela precisa colocar a assessoria ela é tão essencial quanto a mão de obra e o material dentro da política pública de melhoria, né? Principalmente quando você fala de um déficit que tem crescido, né? A gente já viu políticas públicas, né? E ele tem crescido e muitas vezes a gente já ouve, né? Muito, estamos tapando o sol com a peneira, né? Muitas vezes. Se você não coloca o arquiteto
no meio dessa atuação, o arquiteto, o engenheiro, que tem esse conhecimento técnico, né, e ao mesmo tempo também está disposto a ouvir o que já é feito dentro da política pública e centralizado ali, as soluções, a verba pública vai acabar indo em soluções que muitas vezes não são duradouras, não tem garantia e não resolve necessariamente a longo prazo a questão. Tanto que muitas vezes com os clientes e beneficiários eu sempre falo assim, uma parte que é primordial é a gente estar investindo na sua casa em vez de gastando. Então a gente precisa montar um escopo de obra que a gente não vai estar refazendo esse serviço daqui a alguns dias. Então tem coisas que não dá para faltar, tem coisas que tem que estar no centro. Então eu acho que isso até qualquer um, né, que já atuou com reforma de periferia vê isso, né, ou que mora em periferia vê isso, são muitas vezes as melhorias, né, as reformas autoconstruídas, você está sempre refazendo sua casa, né? Você fez hoje um serviço, investiu num azulejo, num telhado, fez a sua laje ali, aplicou um forro embaixo, e dali a alguns meses já está infiltrando, você está refazendo. Então essa família está constantemente gastando, e não só na sua casa, mas muitas vezes as questões que a gente trouxe de saúde, educação, etc. A gente tem um caso, eu gosto de trazer ele porque eu acho que evidencia isso, que é uma família que ganhava um salário mínimo e gastava 200, 300 reais em remédio para a filha que estava constantemente com problema de asma, tendo que ir na UPA, faltando na escola, né? E quando você pensa uma família que ganha um salário mínimo, tendo esse gasto mensal, que é 10, 15% da sua renda, né, com um medicamento e voltando para essa casa que está precária, você entende que quando a gente fala de moradia e fala do arquiteto na política pública, isso é essencial para essa família estar conseguindo ter uma perspectiva de futuro e melhoria, para ela conseguir sair dessa situação. Porque não adianta só dar o remédio depois que ela está doente, você precisa estar prevenindo isso, então precisa estar alinhado muitas vezes na política pública também, né? A gente tem hoje alguns potenciais pilotos com organizações de saúde, porque elas às vezes buscam a gente meio tipo, aquela família eu sei que tem essa necessidade, porque os próprios agentes de saúde sabem, eu estou dando esse remédio para você hoje, você está voltando para lá e você vai estar aqui amanhã. Então tudo tem que estar entendendo melhoria habitacional dentro das políticas públicas e tudo isso estando conectado. Essa questão da saúde que você falou até, né? Eu converso com o Jeane há anos sobre isso, a gente já se reuniu com a Fiocruz, né, Jeane? A gente já, coincidentemente tem uma proposta para a Conferência das Cidades, que com certeza surgiu em outros locais do país, que saiu lá do Ceará, que é exatamente tentar inserir o arquiteto dentro da unidade básica de saúde e etc. Mas agora, por causa do tempo limitado, a gente já tem claro, acho que todo mundo aqui já fala de ATI, já sabe que saúde e assistência técnica são duas coisas muito conectadas. Mas, então, vamos voltar aqui para essa questão que a gente começou no início, que eu falei no início, da renda de vocês. Como é que vocês conseguem se manter? Porque a gente sabe que seus clientes normalmente são de baixa renda, vocês dependem de doações ou de acordos com outras empresas. Vocês têm conseguido fazer isso? E uma pergunta talvez difícil de responder, vocês pretendem trabalhar com isso pelo resto da vida? É uma pergunta. E respondendo essa pergunta, depois vou abrir aqui para a pergunta. Já tem gente pedindo aqui para se inscrever. Mas vai ser impossível atender todo mundo. Sim, a gente tem. Vocês, né? A renda de vocês. Como é que vocês a sustentabilidade econômica do trabalho de vocês para que vocês continuem apoiando a assistência técnica? Perfeito. Hoje em dia a nossa renda, né, do escritório todo é 100% dentro do escritório, né? Então a gente tem até mais, né? Tem pessoal que não estava aí, né? O pessoal que está entrando. A gente tem... Sou eu, você... Mas quantos arquitetos atuando? São 5 arquitetos atuando com a renda... 2 ainda não é a renda 100% no escritório, porque eles estão entrando, né, no escritório. Mas a gente atua com a renda 100% no escritório. E o escritório tem tido... A gente surgiu num momento muito... instável do Brasil, né? A gente começou a atuar na pandemia, né? Em plena pandemia, então você vê que já era um desafio e com a pandemia, com as questões climáticas, tem desafios que têm surgindo ano a ano, mas a gente tem tido o que a gente chama de break-even, né, do negócio, então a gente tem tido a sustentabilidade do negócio através da nossa atuação única e exclusivamente com as periferias. E o escritório,
2024 não chegou a ter esse número, né, mas em média está tendo um número que é 10% de lucratividade com essa sustentabilidade, né? Mas hoje, grande parte desse lucro do escritório fica dentro do próprio escritório numa intenção, dá para perceber ano a ano que a gente se envolve em diversos pilotos, porque a gente vê que a solução ela não surgiu pronta e ela ainda não está pronta, então a gente precisa estar se desafiando, estar entrando em pilotos novos, né? A gente atuou também conectando casa à rede de esgoto, né, em Atibaia, então todo ano a gente faz uns 5 pilotos novos. Isso também exige um conhecimento, uma tecnologia e uma verba, né, um caixa de emergência, né, que a gente chama, para estar conseguindo entrar nessas iniciativas, porque para você tocar um piloto você tem que estar se envolvendo com, vamos dizer, atuações com um pouco mais de risco, né? Então a gente pega toda essa lucratividade do escritório e deixa no escritório. Até o momento a gente não retirou, né, porque a gente entende que estando um pouco, né, na vanguarda, vamos dizer, você tem alguns desafios extras, né? Mas eu acredito que a gente tem muito a passar para novos negócios, então a gente sempre se coloca muito à disposição. Diversos negócios que surgiram depois entram em contato com a gente acha um horário, nem que seja extra horário, às 8, 9, 10 da noite, a gente acha um horário para conversar, porque a gente vê que é muito importante tá passando o que a gente já aprendeu, para ninguém estar reinventando a roda. E hoje em dia, até trazendo um adiantamento aí de um plano que a gente tem tido, é de o Comuta também oferecer, né, na medida do possível, algum tipo de assistência a esses novos negócios. Então, a gente tem juntado um certo caixa, né, para alguns negócios que tem alguns pilotos, a gente também está conseguindo ajudar a sentir isso um pouco na prática, porque na prática que a gente realmente vê onde a gente está se metendo, né? Mas a gente tem sustentado o escritório e tem tido essa sobra, né, que possibilitou a gente chegar onde a gente chegou. Os 30 mil do começo, né, se você for olhar para esse número, ele não chega nessa escala, né? Então, hoje em dia a gente movimentou, né, os 6 milhões, né, que aparece ali, e teve essa lucratividade média ali, mais ou menos uns 10%. Perfeito. Por isso, para concluir, então foi por isso que a gente praticamente chamou vocês. Né? Você lembra que a gente reuniu, vocês falaram que tinha um sistema de gestão, que é uma tristeza que me dá de muitas associações que não conseguem, né? Ficam dependendo de editais e seria bom sair disso, né? Eu vou começar a abrir, pessoal. Tá? Vamos fazer então, já que é muita pergunta, vamos desafio a vocês a ser bem sucinto, bem rápido, que a gente consegue abordar mais temas e as perguntas também mais simplificadas, por favor, em blocos. Obrigado, Renato. Vai. Carla e Guilherme, obrigada pelo momento inspirador de vocês. Com certeza o modelo de negócio de vocês leva dignidade a centenas de pessoas e depois que vocês deixarem de arranhar a superfície, espero que muitos milhares. A minha pergunta, e também vou ver se eu falar com a presidente Andréia da FNA, se a gente tem um fisicamente para entregar para vocês, senão eu mando digital, é o seguinte: quando vocês falam em escalonar, vocês pensaram em um modelo mais liberal, como franquia? Ou aí que entra, a FNA fez um trabalho alguns anos atrás, que foi o TABA, Trabalhadores Articulados, qual que é a sigla? Benefício da Arquitetura, onde tem uma série de modelos. E uma delas é a cooperativa, que seria uma forma de conseguir pulverizar isso para todos os cantos do Brasil. Então, eu queria que explicasse um pouco melhor a questão de como vocês pensam atualmente em escalonar isso na prática. E queria depois dar de presente para vocês uma cartilha da TABA para, quem sabe, influenciar um pouquinho o pensamento de vocês. Obrigada. Assim, para Jeane, o Renato. Bom dia a todos e a todas. Renato Balbim, do IPEA. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vem nessa luta, nós todos, né? Eu quero dizer, cada um no seu quadrado, tentando fazer isso ficar redondo e gerar como política pública, né? Então, assim, é muito legal ver vocês falando, parabenizo, etc. E
por estar nessa luta junto com vocês e ter esse papel aqui, inclusive junto ao CAL, como um representante do Estado que está querendo trabalhar isso dentro do Estado para acontecer, eu tomo aqui um pouco a liberdade de fazer uma sugestão para vocês, justamente naquela último slide do que vocês propõem, né? Tem lá o fundo econômico, e vocês estão, assim, certíssimo, a gente precisa de um fundo econômico para melhoria, mas eu acho que como campo, todos nós, a gente poderia sustentar que a gente tem esse fundo, ele se chama FINIS, né? A gente precisa que os recursos aconteçam de melhoria dentro do FINIS. O FINIS nasceu, assim como o SINIS, junto com toda essa história que já vem de Clóvis, etc., no Rio Grande do Sul, associado com a ideia da ATIS. O FINIS é para isso, na sua origem, sabe? E ele existe. Mas eu acho que a luta de todos nós é que o FINIS seja executado como ele foi pensado, que é fundo a fundo. E até hoje isso não aconteceu. O FINIS são recursos que continuam passando pelo contrato de repasse da Caixa. Então a gente tem esse fundo. A outra questão, e aí outra sugestão que eu faço, que eu acho que vocês poderiam propor, é que a gente aprimore os nossos dados, as nossas informações. Porque para fazer política pública, isso ganhar escala, porque precisa de política pública para ganhar escala, a gente precisa de mais informação. Então, quando vocês colocam lá 26 milhões de inadequações pelo João Pinheiro, primeiro a gente está somando aí com a questão da regularização fundiária, né? Então, assim, inadequação são, aí a gente levanta como IPEA, ontem mesmo eu divulguei aqui o dado de 16 milhões de inadequações. Por que eu acho que é importante não somar e não usar esse dado da Fundação João Pinheiro? Porque a gente não pode retroceder nesse país de achar então que a gente tem que ter, eu não estou falando que vocês falam isso não, estou falando como campo, nós todos, de ter que fazer regularização fundiária para levar o investimento público em melhoria, entendeu? Melhoria edilícia e melhoria urbanística tem que acontecer respeitando o que é o fundiário desse país. E o fundiário desse país, para quem é pobre, é dito informal. E aí que eu acho que é o importante assim, de vocês colocarem desse aprimoramento dos dados, é ir para todos que fazem o trabalho que vocês fazem, é saber que é importante vocês levantarem essa informação e cotejar essa informação com a informação pública. É um pouco esse trabalho que o IPEA, o CAL, vem fazendo, que a gente se baseou muito nos dados da CODAB aqui, que a gente se baseou muito no trabalho em Maringá com o pessoal junto com a saúde, que a Jane representa, em Sobral e em outros lugares, porque as nossas bases de dados, CAD único, que é onde a gente pega, ou mesmo do SUS, elas são precárias. Só que daí vocês, ao fazer esse trabalho, vocês estão fazendo pesquisa de campo, entendeu? Então, tenham isso em mente, vocês estão produzindo uma informação valiosíssima, né? E aí vamos cada vez mais estruturar as nossas redes para que essa informação ela chegue também como informação de caráter público e coletivo. Obrigado e parabéns para vocês. Tiago, aí fecha o bloco aqui. Bom dia, gente. Vou tentar ser rápido. Meu nome é Tiago. Eu sou presidente do CAL Bahia. Primeiro, parabenizo a Carla, Guilherme e a Comuta, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, é super importante. Eu, na minha gestão do CAL Bahia, sempre deixo bem claro que a prioridade é a política de ATIS, enfim, de habitação, e a gente vem buscando várias formas, né, de estimular e fomentar essa política. Eu tenho uma percepção de que um dos gargalos para os recursos públicos em um volume maior chegar nesse contexto, né, da habitação social é a regulamentação de ZEIs, de Zonas Especiais de Interesse Social. A maioria das ZEIs não estão regulamentadas, e a regulamentação das ZEIs não tem só a ver com regularização fundiária, mas também com a definição de parâmetros de ocupação especiais para que
aquelas habitações que estão em desconformidade com os parâmetros definidos na lei de uso do solo, né, do município como um todo, possam ter parâmetros especiais para que sejam vistos como algo regularizado, formalizado, digamos assim, e aí o recurso público possa chegar. Porque muitas vezes o gestor municipal se sente impedido de aportar recursos e de dar o alvará de construção, emitir o alvará de construção municipal, porque aquela habitação, aquela edificação não se enquadra nos parâmetros legais. E eu vejo que isso é um gargalo, então até acho que a proposta que Carla fez de ter um plano de trabalho contínuo de editais do CAL tem que ter um eixo para estudos voltados para a regulamentação de ZEIs e áreas com precariedades, enfim. E aí eu pergunto a vocês, assim, né, como é que vocês fazem a relação B2C, né, direto com a família ali e tal, como é que vocês fazem em relação a alvará de construção, para vocês executarem as reformas, e no caso da atuação com recursos públicos, a casa tem que estar regularizada em termos fundiários e tem que ter o alvará de fato de reforma, enfim, como é que é isso, né, no dia a dia de vocês? Pode ser. Quando a gente faz a venda da reforma, então a gente acaba não tendo essa questão de um alvará de construção, porque a gente não faz intervenções estruturais e nem aumento de área. Então a gente trabalha com a casa do jeito que ela está, a gente não constrói nada do zero, não constrói novos cômodos, a gente faz a melhoria do que está lá dentro e que está precário. Então, no fundo, a gente acaba trabalhando mais com a parte mais de acabamento ali, impermeabilização, reboco, que são coisas básicas que faltam na casa e a gente precisa fazer. Com o poder público existe realmente essa questão, então acaba sendo realmente lugares que estão em situação de regularização ou que estão no processo de regularização. A gente está em conversa com uma prefeitura que é justamente isso. Eles têm algumas regiões da cidade que têm muita precariedade e eles estão no processo de regularização fundiária e estão conversando com a gente para trabalhar juntamente com esse processo a melhoria da casa, porque é aquela coisa, não adianta você melhorar tudo em volta, dar toda a estrutura e dentro da casa a pessoa está em completo estado de precariedade, que afeta a saúde, que afeta todas as relações que ela tem e vice-versa, exatamente. Então, nesse quesito, quando é com o poder público tem essa especificidade, quando é com venda ou mesmo a doação com as entidades da iniciativa privada, a gente trabalha do jeito que está. Isso. Até um ponto que não é necessariamente nessa linha do zoneamento, né, mas um ponto que eu achei importante até colocar ontem no painel que teve, né, junto à Defesa Civil, um ponto também que a gente coloca quando a gente trata de doações e melhorias, que sempre vem normalmente nessas apresentações, é a questão do risco, né? O pessoal pensa em favela, muitas vezes já vem com aquela ideia de o risco, onde está, se tem alagamento, se está em encosta, e tudo isso. E normalmente uma provocação que eu coloco é que e que eu coloquei também para a Defesa Civil, é de que o risco ele também é um pouco, eu não vou dizer elitista, né, mas muitas vezes quando se olha para a favela se fala em risco, mas quando você tem situações muito semelhantes em outros contextos, não é necessariamente ninguém está falando do risco de remoção. Então acho que muitas vezes existem soluções de não remoção que não estão sendo aplicadas e que por ser mais fácil, por ser o caminho que já está posto, a gente trabalha com a remoção das casas. Então, hoje em dia, quando a gente vai fazer as melhorias, a gente busca a perspectiva de remoção dessa casa. Então, é uma perspectiva de 1 ano, 2 anos de remoção. Você já está vendo isso, que também não é uma coisa que muitas vezes vem do dia para a noite, né, essa remoção. E se é de 3, 5 anos para frente, para a gente já é impacto fazer a reforma. Porque uma criança que nasceu ali num chão de contrapiso
A gente sabe hoje que isso atrasa, né, o desenvolvimento dessa criança. Isso já faz diferença. Esses 5 anos que essa casa está salubre já faz diferença na vida de uma criança, na vida de um adulto, né? Então, se não está numa perspectiva curta de remoção, muitas vezes a gente entende que existe sim um impacto importante nesse momento e que não dá para ser ignorado. Indo para as outras perguntas, eu acho que indo na ordem, porque para mim é um prazer te ter no meu painel. Eu já li várias pesquisas do IPEA, né? Mas colocando a expansão, né? A gente hoje tem pensado, a gente chegou a estudar franquia, chegou a estudar franquia social na ONG, chegou a estudar a cooperativa também. Hoje um pouco o modelo que a gente tem pensado é ainda mais, vamos dizer, pulverizado, que é uma ideia e que eu acho que vai super alinhado com o fundo, né? É uma ideia da gente oferecer a tecnologia que a gente já tem como uma possibilidade para novos negócios ou arquitetos que querem atuar com isso, e em alguns pilotos a gente entrar junto com o conhecimento que a gente já tem de atuar em periferia, seguro de obra, por exemplo, como orçar, como fazer o planejamento, como muitas vezes encontrar um pedreiro ou depósito, né, a associação de moradores, e de certa forma ser como se fosse uma seguradora dessas obras, porque a gente sabe que quando você começa, e isso foi o caso do Comuta, você muitas vezes vai errar no orçamento. Você vai chegar lá e você vai encontrar coisas que você nunca pensou na faculdade. Então você vai ver fio chumbado no piso, aterro na laje, vai ver um monte de coisa nova ali que você não aprendeu na faculdade. Então isso muitas vezes para um negócio que está começando é a diferença entre continuar atuando, a falência ou um empréstimo que muitas vezes não é acessível, né? Então você vai estar ali sendo onerado para o resto da vida do seu negócio com os juros, né, pagando esse empréstimo que foi de questões de inovação desse começo. Então a ideia é que o Comuta entre como um parceiro, né, nessa parte, trazendo o que a gente já aprendeu, e como a gente está falando de Brasil e é variado, né, o Brasil, ontem eu estava falando com um colega de Belém, por exemplo, a gente entende que também vai ter que usar muito o que é o nosso conhecimento, que é a tecnologia, a infraestrutura de tecnologia que a gente tem, com as soluções que são do território. Não tem como a gente chegar com uma solução de São Paulo em Belém do Pará e achar que a obra vai sair com os mesmos parâmetros que a gente tem em São Paulo. Então hoje em dia a gente está pensando um pouco essa expansão, não expandindo numa escala, muitas vezes eu falo, é melhor testar em pilotos, dar sentir a água antes, corrigir e depois realmente ter uma expansão maior. Então hoje em dia é mais ou menos esse modelo que a gente tem seguido. Em relação à questão do Renato, eu acho que colocou uma questão que eu até gosto das perguntas, porque elas dão a oportunidade da gente falar coisas que muitas vezes não cabem, né, na apresentação, mas a gente tem a coalizão da habitação, tem mais lares, tem vários, os negócios se conversam entre si para aprender. E um ponto que eu coloco que eu acho que é essencial, que é a parte dos dados, que eu falo assim, a gente fez 600 reformas, mas se você for considerar o número de casas que a gente entrou, o número de famílias que a gente conversou, eu nem sei que escala isso tem. A gente faz 20 orçamentos por semana só no lado de venda e no lado de visita muitos mais. Então você já pensou quantas casas a gente já não entrou, quantas casas a gente já não viu, se você vai atuar ou não, quantos dados de patologia a gente pegou, as dificuldades. Então o meu maior medo, e por isso que eu falo de deixar um legado, o meu maior medo é um dia, por exemplo, por questões macro ou micro, o Comuta deixar de existir, que a gente já viu isso acontecendo com outros negócios, e o aprendizado que a gente teve se perder. Então eu acho que é muito importante os negócios estarem dispostos a coletar esses dados de maneira coletiva, né? E uma provocação, talvez eu coloque, né, um pedido, não sei se é até uma possibilidade, é como o IPEA ou a academia, etc., consegue auxiliar os negócios a conseguir fazer essas pesquisas de forma mais organizada, com método e com validação mais técnica, né? Porque no meio da correria de um negócio, a gente quer coletar os dados de maneira correta, mas o desafio é imenso, assim, sendo bem transparente. Se a gente for fazer isso sozinho entre os negócios, já é um pouco mais difícil. Então, eu provoco desde a FAUSP, né, com alguns dos meus ex-professores, e agora provocando também aqui, vamos trabalhar junto para a gente ser um prazer imenso ter os dados, porque daí sim a gente vai aferir se realmente a gente está gerando o impacto que a gente gostaria, como a gente pode melhorar, como a gente pode aperfeiçoar a nossa atuação. Então, para mim, seria essencial assim na atuação, porque a gente não quer fazer só por fazer, vamos dizer.
e daí colocando você quer trabalhar com isso pro resto da vida, eu já cheguei a falar, a gente teve anos difíceis, né, mas eu já cheguei a falar que se fosse fechar eu ia abrir de novo. A gente tem um pedreiro, vou colocar o último ponto. A gente tem um pedreiro que fala que a partir do momento que você trabalha com o social, que o mosquitinho do social te pica, você nunca mais consegue deixar de fazer isso. Então, eu sinto que com certeza isso já está na nossa veia, né? Eu falo que é um privilégio enorme estar podendo trabalhar com algo que a gente se emociona fazendo. Então, trabalhar com essas famílias é realmente muito gratificante e emocionante, né? Então, tem vários dias que eu volto para casa e penso, ainda hoje, depois de 7 anos, na verdade eu trabalho há 9 anos com assistência técnica, depois de 9 anos entrando em casas precárias e voltando para casa, tem vários dias que eu volto emocionado de realmente estar podendo atuar com isso. Pessoal, por causa do tempo a gente vai ter que encerrar as perguntas, mas a gente recebeu um pedido aqui da leitura de manifesto do pessoal dos arquitetos pela moradia. Carol que vai vir aqui ler agora, não é isso? Me avisaram agora. Manifesto dos Urbanistas e Arquitetos Populares por Moradia Digna, Direito à Cidade e Justiça Social e Redução das Desigualdades Sociais. Nós, arquitetos e arquitetas, urbanistas populares, atuamos diretamente nas periferias e favelas e comunidades de todo o Brasil. Nosso trabalho nasce da realidade dos territórios, com base na escuta, no diálogo e na construção coletiva com moradores e lideranças locais. Não chegamos de fora para dentro. Somos parte dessas comunidades e é desse lugar que construímos uma arquitetura viva, participativa e transformadora. A nossa prática: democratizamos o acesso à arquitetura e ao urbanismo para populações historicamente excluídas desse direito. Desenvolvemos projetos de habitação de interesse social e melhorias habitacionais que transformam com baixo custo e alto impacto a qualidade de vida de milhares de famílias. Atuamos de forma contínua, local e comunitária, enraizada nas demandas reais e na luta por justiça territorial. Somos parte da construção de soluções que garantem o direito à cidade, a moradia digna e a vida com dignidade. Contra os rótulos. Temos sido deslegitimados, chamados de neoliberais ou de ações pontuais. Essas acusações sem lastro revelam desconhecimento e distanciamento da realidade das periferias. Nosso trabalho não é fragmentado nem mercantilizado. É processo, é luta, é política pública na prática. É resultado da mobilização de base que há décadas vem garantindo avanços concretos para as populações invisibilizadas. Reconhecimento institucional. O anúncio de novas políticas públicas de melhorias habitacionais pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal é um avanço. No entanto, reafirmamos que, sem a presença das assessorias técnicas populares e arquiteturas comunitárias, o programa corre o risco de não alcançar o seu objetivo real. Somos a ponte entre o Estado e os territórios. Somos a garantia que os recursos chegarão onde precisam chegar. Nosso reconhecimento e fortalecimento são fundamentais para a efetividade de qualquer política habitacional. O chamado à luta para a inserção do arquiteto no território. Convocamos pesquisadores, universidades e gestores públicos a conhecerem e reconhecerem a nossa atuação. Não há direito à cidade sem a voz e a prática dos territórios. Não há moradia digna sem arquitetura popular. Seguiremos construindo coletivamente cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis, de baixo para cima, das comunidades para as comunidades, transformando o direito à cidade em uma conquista da sociedade brasileira. E todos nós que estamos aqui presentes, arquitetos populares, arquitetos tradicionais, todo mundo que se soma na luta, e mais todos os outros que estão, né, nas suas cidades, que não estão aqui, assinam esse manifesto. Muito obrigada.